Salve pessoal, vamos falar da energia dessa semana de 3 a 9 de novembro? Bom, no tarô, já vou começar falando sobre o tarô porque ele está absolutamente associado com o movimento que está acontecendo no céu. A carta da semana é esse 4 de ouros. Então a gente tem duas formas de olhar para esse 4 de ouros. A primeira é sobre a gente se apossar da gente mesma, é sobre a gente tomar posse com autoridade do que a gente é em essência e da gente cuidar disso como se fosse o nosso maior tesouro. O lado sombra é o apego. E veja, a gente tem no céu essa semana uma posição do Sol em Escorpião e da Lua cheia em Touro, que são exatamente signos opostos e complementares. Então, esse é um grande desafio dessa semana, é a gente olhar em que lugares a gente está apegado demais, principalmente às nossas identidades. Que imagens que eu fiz de mim mesmo ou que as pessoas fizeram de mim mesmo que eu fiquei ali apegado e não consegui mais soltar dessas identidades. Esse Sol Escorpião tá lembrando a gente que a vida é transformação, que a vida é movimento o tempo inteiro. Então, essa oposição no céu está exatamente explícita aqui no tarot também, porque o desafio é a torre. Então, a gente está falando aqui de movimentos que Lua cheia em touro, a gente é apegado, não conseguindo se movimentar a identidades que a gente criou. Touro fala muito sobre essa. Touro precisa desse lugar mais estável, sem se movimentar muito. Desafio: Sol em Escorpião, fazendo com que a gente faça a morte, faça a vida de todas as mortes e que a gente destrua conceitos onde a gente se aprisionou. Veja, aqui a gente ficou preso dentro de uma torre, a gente criou tantas imagens falsas, tantas identidades a respeito do que a gente realmente é, que a nossa essência ficou presa lá dentro dessa torre. E aí, quando a gente está lá dentro dessa torre, sem ar, sem conseguir se movimentar, a vida vem muito inteligentemente e lança esse raio que quebra a ponta dessa torre e faz tudo ir pelos ares para que a gente retome a consciência de quem a gente é em essência, para que a gente pare de se esconder atrás de papéis. Por exemplo, a síndrome da salvadora. Quando você está o tempo todo focado em salvar pessoas, em salvar, em salvar, em salvar, ou você foi muito invalidado na infância e agora você precisa se validar o tempo todo, ou você está fugindo da tua realidade. É só um exemplo porque eu vivenciei esse papel e é por isso que eu tenho propriedade para falar. Mas são inúmeros os papéis que a gente fica identificado, da vítima, do sofredor, enfim, a gente precisa ter consciência o suficiente. Touro é consciência. Escorpião é a luz que é jogada, né, com esse sol no inconsciente. Então, fazer com que esses movimentos casem e que eles façam uma simbiose, uma alquimia, para que a gente consiga olhar com consciência porque precisa ser transformado e dar movimento, porque a vida precisa desse fluxo natural. A vida precisa desse movimento, senão ela para e a gente fica estagnado. E o conselho é justamente criar esse 3 de espadas, está dizendo para a gente criar uma terceira energia a partir de toda essa análise, onde existe consciência sobre o nosso emocional. Por quê? Por exemplo, o escorpião, que é um signo de água, que é um signo extremamente emocional, eu digo que a alma do escorpião tá para fora. Tem muita dificuldade em colocar a consciência nos projetos, porque o mundo dele é o mundo do subconsciente. Touro não. Touro precisa de ajuda para alcançar esse outro lugar inconsciente, porque ele está muito enraizado na terra. Então, essa carta fala exatamente sobre esse equilíbrio. As espadas simbolizam nossa razão e esse coração de copas simboliza o nosso emocional. Então, esse lugar onde a gente consegue equilibrar razão e emoção. A gente precisa de um pouco de terra, mas a gente também precisa de um pouco de infinito, né? E esse movimento no céu dessa semana traz justamente esse desafio, que é um desafio para a vida. Esse céu dessa semana é um reflexo do que a gente está fazendo aqui. É o que a gente está fazendo com as nossas mortes, é o que a gente está fazendo com tudo que é destruído. A gente precisa fazer vida depois desse movimento. A gente não pode ficar estagnado, parado, apegado, senão a vida não anda, não tem fluxo natural. É isso. Boa semana.